Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula, tá? A nossa aula de hoje será sobre subsistemas de cabeamento estruturado, tá? A gente vai começar essa parte aí, não vai parar na aula de hoje, tá? Terá mais de uma videoaula sobre esse assunto, tá? É de extrema importância para que você entenda como fazer uma instalação aí no ambiente empresarial. Vamos lá. Aí no caso, segundo a norma EATIA, né, cabeamento estruturado é subdividido em 6 subsistemas, tá certo? Área de trabalho, cabeamento horizontal, armário de telecomunicação, backbone, no caso dividido em campos, e também edifício, sala de equipamento, e a infraestrutura da entrada ou entrada facilitada, facilidades, né? Vamos lá. Aqui nesse caso a imagem, ela também está falando os mesmos 6 exemplos lá que eu falei, mas só que aqui no caso está ficando, por exemplo, subsistema de cabeamento horizontal. Aí aqui, ó, item 1, o subsistema de cabeamento horizontal, subsistema de cabeamento vertical, aqui, ó, item 2. Lembrando que são esses cabos, tá? O horizontal é nesse sentido, isométrico, essa imagem. Área de trabalho, cadê aqui a área de trabalho? 3, que é representando aqui uma sala, tá? O armário de telecomunicação, aqui no caso é esse espaço aqui, o armário de telecomunicação. Sala de equipamento, aqui ó, sala de equipamento. E sala de entrada de telecomunicação. Esse cara aqui. O item 7 já é um outro estrutura. Tá? Aí aqui no caso, elementos funcionais para edifícios comerciais, conforme a ABNT, essa norma que a gente já chegou a dar uma olhadinha nela, tá? Ela passou por atualização recentemente. Define diversos elementos funcionais para cabeamento que são distribuidor de campos, CD, backbone de campos, distribuidor de edifício, BD, backbone de edifício, distribuidor de piso, cabeamento horizontal, ponto de consolidação e cabo do ponto de consolidação, tá? O CP. Tomada de telecomunicação multiusuário, mútuo e tomada de telecomunicação, beleza? Aí aqui são aquelas siglas lá que a gente chegou a ver, né? Aqui, ó, que é CD, CB, FD, CP, tá? Isso aqui é aquela questão da pessoa ler até memorizar, beleza? Vamos lá. Aí o relacionamento entre os elementos se dá conforme mostra na figura. Aqui no caso uma simbologia, tá? De uma forma bem mais simples. Do CB, BD, FD, CP e TO, tá? Subsistema de cabeamento, aqui no caso está falando de distanciamento. Os distribuidores CB, CD, BD e FD são peças de hardware de conexão onde partem do cabo de telecomunicação como cobre ou fibra óptica. Hoje em dia, basicamente, pode-se dizer, né, no mercado, está sendo muito utilizado apenas o RJ45, né, ou lá o TP, né, e o fibra óptica, que são neles fixados de maneira permanente, usualmente pela parte posterior, beleza? Vamos lá. No cabeamento horizontal, as partes do sistema de cabeamento se conectam por um distribuidor de piso de uma sala de telecomunicações às tomadas de telecomunicações da área de trabalho. É assim chamado porque compreende segmentos de cabos que são cabos que são lançados horizontalmente, tá certo? Vamos lá. Aqui, essa ilustração é o distribuidor de piso. Esse cara aqui é bem interessante, esse distribuidor de piso, tá? Aqui eu tenho um switch de internet. Aqui o backbone, cordões de equipamento. Aqui também são cordões de equipamento, tá? Tudo que a gente está falando aí que vem de uma tomada, fala assim no popular, que sai da tomada até o usuário final, né? No caso, o periférico, né?
chama-se normalmente de cordão de equipamento, tá certo? Diferente do cabeamento. Porém, na prática a gente sabe que é o mesmo cabo, mas essa é a terminologia correta aí da academia, tá? Considerações normativas: deve ser instalado em uma topologia estrela, tá? Muito cuidado com isso aqui, tá certo? Se cair um concurso, qual a topologia que deve ser instalada? Topologia estrela, tá? Caracterizada pela necessidade do segmento de cabo interligado, cada porta, o distribuidor de piso a uma única tomada de telecomunicações, beleza? Nada de gambiarra, tá, pessoal? Aí aqui no caso, ó, é o distribuidor de piso, tá? A gente vai, cada aula, a gente vai entrar em mais detalhes sobre cada equipamento desse aqui. O pad aqui, no caso, o caminho, tá? Aí que tem um cabeamento horizontal, que tem as tomadas. Lembrando que aqui, ó, a distância daqui até a tomada não pode ultrapassar de 10 metros, se for, no caso, vou falar aqui, ó, o ponto A, B, A e o ponto D, tá? Não pode ultrapassar de 10 metros. Isso é o ideal. No caso aqui, o outro, que vai envolver a parte C, que é o cabeamento horizontal, não pode ultrapassar de 100 metros. Tá joia? Vamos lá. E entre a distância de A até B, no máximo de 5 metros. Tá? 5 metros para essa porta aqui, no caso, esse distribuidor de piso, o ideal é deixar próximo, não muito distante. Normalmente as salas de telecomunicações de empresas, né, não são tão grandes assim. Aí 5 metros é uma distância até grande, eu considero. Mas vamos lá. Aí a distância para o lançamento do cabeamento horizontal, por exemplo, aqui no caso do hub, né, o switch, o hub, 5 metros, né, ponto B 90, e da tomada até o periférico, né, que vai ser utilizado o cliente, 5 metros. No total disso aqui dá 100 metros, tá certo? Um exemplo, tá? Quando fala de 5 metros, é a distância que normalmente é daqui para cá. Aqui no ideal é até 5 metros, tá? Mas normalmente esses equipamentos, um já fica conectado basicamente em cima do outro, tá? E aqui a calha para passar os cabos, tá? Muito cuidado com esses cabos, tá, pessoal? Para que você numere eles. Normalmente, quando a pessoa coloca, digamos, vai colocar aqui, aí tem um número 1. Aí lá na outra ponta do cabo também o número 1. Para saber que aquele conector 1 é referente a isso, para futura manutenção, qualquer problema que venha a acontecer. E se a pessoa pegar e colocar os cabos e não identificar, vai ser um problema, um trabalho, a pessoa fica doidinha. Eu já cheguei a ver casos desse tipo e infelizmente ainda acontece. Com diversas justificativas que eu não concordo. Não porque não tem material, porque não tem tempo, porque aí a pessoa quer conectar de todo jeito. Não é por aí, tá? Deve fazer o serviço bem feito. Beleza? Vamos lá. Aí aqui as considerações normativas. Por exemplo, no caso aqui, ó, o cabo, no caso aqui o CAT-E, 5E, tá? 5E, aqui o fibra ótica nesse lado. Aí, ó, veja bem, são reconhecidas as seguintes opções por meio físico, né? Aí tem o TP, né, o RJ45, o cabo óptico, multimodal, aqui no caso, quando é monomodal é apenas um fiozinho desse, né, no caso, vou falar assim, popular. Aí, ó, aqui, ó, não é recomendado, essa observação aqui é muito importante, tá? Não é recomendada a instalação de cabeamento misturado, tá certo? Deve ser por categoria, ou seja, se você vai fazer lá uma instalação, aí aqui só tem RJ45, por exemplo, e o outro vai ser fibra ótica, o ideal é o outro ambiente para estar fibra ótica, entendeu? Não misture não, tá bom? Há duas formas permitidas para interconexão do cabo ao cabeamento horizontal, por meio de conexão cruzada ou por meio de interconexões.
Aqui, ó, conexão cruzada, dando exemplo, se configura pelo espelhamento das saídas de equipamento ativo em um path de painel, tá certo? Aí aqui no caso, ó, se você observar, tem aqui o cabo direto, tá? Do path do painel. Vamos lá. Vou pegar um outro exemplo aqui agora. Já a interconexão, nesta conexão, os equipamentos ativos têm as extremidades dos path cords diretamente conectadas às entradas do RJ45, ou seja, diretamente do painel aqui para a tomada, tá? Sem precisar ter um outro carinha daquele aqui fazendo interconexões. Considerações normativas futuras, né? Para futuras mudanças no sistema de cabeamento sejam atendidas, deve ser deixada uma reserva técnica de sobra de cabo, tanto na tomada quanto na sala de telecomunicações. Nas TR deve ser deixada uma sobra de 3 metros, tá? Que não podem ser acomodadas de forma circular, pois podem gerar efeito de antena ou captura de ruídos, tá? Na parte de física, isso aí já é bem claro. Por exemplo, você tem um cabo, se ele está de uma forma contínua, você pega esse cabo e faz uma espiral nele, você está gerando um campo eletromagnético aqui, tá entendendo? Você está induzindo algumas ondas que não era desejada acontecer. Aí aqui no caso, por exemplo, recomenda-se um formato de 8 ou uma elipse, sempre respeitando limites de curvatura, tá? Essa forma aqui, ó, que a pessoa tá, aqui é totalmente errado, tá certo? A pessoa deve procurar sempre ir respeitando aqui, ó, o limite de curvatura de cada cabo, tá? Cabeamento vertical, também conhecido como cabeamento vertical ou primária 3. O subsistema de cabeamento backbone tem como função a interligação da sala principal de telecomunicações com armário ou sala de telecomunicações de pavimento. O cabeamento primário deve ser projetado para suportar diversos tipos de sistema, voz, dados, imagem, etc. Atender a demanda dos serviços de voz, dos cabos metálicos e outros serviços de alta velocidade com cabos ópticos. Os requisitos de caminhos de acomodação para execução deste subsistema seguem as mesmas recomendações do cabeamento horizontal previsto na norma, tá, na ISO IS 11.801 e na TIA 569B. Veja alguns requisitos adicionais para um projeto de cabeamento backbone, né? Ter tipologia em estrela 8 ou estrela estendida, não possui mais de 2 níveis hierárquicos de conexões cruzadas, o cross-connect. Os cabos que ligam as conexões cruzadas não podem ultrapassar de 20 metros. Muito cuidado nessa parte aqui, ó, não pode, quando fala a norma diz não pode ultrapassar, vai ter fiscalização, tenho a certeza disso, mais cedo ou mais tarde, beleza? Evitar instalações em áreas de interferências eletromagnéticas, como radiofrequência, né, cabo de alta tensão. Os cabos, tanto metálico como fibra óptica, devem seguir normas retardância a chamas, para evitar propagação de incêndio entre os ambientes do edifício. Seguir o TIA 607 para aterramento das instalações. Eita, apertei errado. Cabos suportados pelo cabeamento vertical. Para uma conexão vertical são utilizados vários tipos de cabos. Dentre os cabos que serão apresentados, cabo CAT-AE, que no caso aí é aquele RJ45, é o mais comum, embora esteja em desuso. Veja o exemplo, veja a seguir outros tipos de cabos suportados pelo cabeamento vertical. Porque aí está se falando mais no sentido da qualidade do cabo, tá, turma?
cabo de par trançado, UTP, que aqui no caso dá o significado, ou UTP, FUTP, tá? O KE 5, 6 e 7, para trabalhar com 100 ohm, cabos de pares trançado UTP multipares, tá? Com 100 ohm, backbone de voz 9, cabo óptico multimodo de 50 a 125 micrômetro e de 65 a 125 micrômetro, e cabo óptico monomóvel, tá? Aqui no caso é um exemplo de um subsistema, tá? De cabeamento backbone. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas só vou explicar aqui, por exemplo, como esse material eu vou disponibilizar para você, aí você vai ficar vendo com calma. Por exemplo, aqui é o AT. AT, no caso, é o armário de telecomunicação. SEC. SEC é a sala de equipamento. MIC, MC, aí ó, Cross Connect principal. Ou seja, aí você vai vendo aqui. Aqui é uma ilustração simples, tá? Para a pessoa ter uma ideia de um subsistema de cabeamento backbone, tá bom? Aí aqui a distância para cabeamento vertical. Quanto à distância utilizada em cabeamento vertical, é preciso destacar que, ao utilizar o cabo TP e SFTP para os enlaces de voz, esses poderão ter no máximo de 800 metros para ligação direta. O MC, tá? Do CCH. Já se o enlace tiver uma CCI, conexão cruzada intermediária, as medidas serão de 500 metros entre MC e CCI, de 300 metros entre CCI e CCH, tá? Aí aqui está a tabelinha explicando quando vai se trabalhar com essas distâncias, tá? Vamos lá. Considerações normativas. Lembrando, assim, voltando aqui, ó, pessoal, não precisa você decorar isso, tá? Pode ficar tranquilo. Essas tabelas existem para ser consultadas, tá? Claro que com o tempo você vai começar a decorar alguns pontos, sim, mas não precisa de antemão, inicialmente, decorar tudo, beleza? Vamos lá. Considerações normativas, né? Cada área de trabalho deve ter 2 tomadas de telecomunicação. No caso, no mínimo 2 tomadas, tá? De telecomunicação, para no máximo 10 metros quadrados. Um dos pontos deve ser terminados em cabos par trançado, UTP ou FTP. Aí aqui é um exemplozinho, tá certo? É a tomada de telecomunicação, sempre importante que ela tenha aqui uma tampinha, tá? Para evitar sujeira, danificação. Aqui no caso o cordão, né? Aqui o TP, o FTP, ligando para o cliente. Aqui uma área de trabalho ilustrativa, né? Aqui das tomadas, aqui tem 1, 2 tomadas, 3 tomadas, tá? Local físico onde o usuário trabalha, interagindo com seus respectivos equipamentos e terminais, beleza? Aqui é um exemplo de uma tomada, na parte prática, né? Você está vendo aqui, ó, o cabo TP, ele sempre conectado, que ele vai conectar aqui, ó. E tem também a parte elétrica, normalmente aqui, ó, a parte elétrica, tá? Eles normalmente, as calhas que colocam, andam com os cabos UTP de redes com a parte elétrica, tá? Normalmente, mas às vezes também tem já os espaços, as estruturas mais modernas já estão separados, porque se vier mudar uma tecnologia, a parte elétrica fica intacta, não precisa mais mexer, e também para evitar até um incêndio, algo do tipo, tá? O encaminhamento dos cabos dentro de uma área de trabalho pode ser feito pelo piso, pelo teto, por espaços apropriados dentro de mobiliários ou canaletas aparentes, tá? Aqui no caso são exemplos de canaletas. Essa aqui tem muito em servidor, tá certo? Você consegue visualizar isso aqui muito nos servidores. Aqui já a parte suspensa, no teto, tá? Aqui na parte sub, né? Subsolo, às vezes tem ambiente de trabalho que você imagina tudo bonitinho, organizado, né?
mas por baixo está toda a instalação. Há o risco aqui de água bater, tem que ter muito cuidado com isso. Claro que isso aqui é um ambiente planejado, tá? Vamos lá. Considerações normativas, novamente, né? Recomenda-se que as tomadas de telecomunicação sejam montadas a fim de evitar danos por poeira, água que é o maior vilão, tá? Recentemente até recebi uma ligação de um colega que ele disse que o pessoal da limpeza jogou água lá e aí ficaram preocupados pensando que perderam todos os computadores. Não, também não é assim. Tem que ter um certo cuidado, tem que fazer os testes, teste quebra, tomar um sol lá bacana mesmo. E alguns casos para evitar um contato, porque infelizmente a água conduz energia elétrica, né, eletrostática, qualquer parte aí, ela é um condutor, tá? Elétrico também. Agentes químicos, recomenda-se dispositivo com tampas para proteção dos contatos, tá? Como foi que eu mostrei agora há pouco. Aí aqui também, ó, aqui no caso é uma tampinha cega, mas ó, esse aqui no caso está com a tampinha, você empurra, né, nesse espaçozinho aqui, empurra nesse espaço, você também pode empurrar aqui, tá? Beleza? Aqui são, nas tomadas de telecomunicações, são utilizados os conectores fêmeas para os cabos reconhecidos. E o interessante, que eu acho muito bacana aqui nos conectores fêmeas, porque normalmente quando você o compra, né, aí ele já vem dizendo aqui as cores, ó, para fazer a instalação dos cabeamentos, entendeu? Aí não precisa você estar consultando às vezes na internet quando a pessoa está iniciando. Aí, qual é a sequência aqui e tal, depois não é. Aqui no caso ele já diz, já informa tudo direitinho para você. O objetivo é assegurar a performance elétrica e a qualidade do serviço de transmissão de dados, tá joia? Essa aula foi a aula inicial na parte de subsistemas e a gente ainda vai dar continuidade nessa atividade, tá? Um forte abraço, pessoal, até a nossa próxima aula. Valeu, tchau!